Olá, amigos. Eu estou aqui para agradecer pelas pessoas que me ajudaram a gravar esses vídeos, dando sugestões, conversando comigo, às vezes dando umas ideias diferentes. Eu agradeço muito de coração. Muito obrigado. E também me desculpar pelo tempo que eu andei parado e por esta colinha aqui, porque vai ser o meu roteiro, porque eu vou me perder se eu não ver isso aqui. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser um testemunho pessoal da minha vida que aconteceu recentemente e começa lá atrás um pouquinho. Quando eu cheguei no NASP, Deus colocou no meu coração o desejo de ser missionário. E esses últimos tempos agora eu comecei a pensar como eu ia tornar isso realidade, como eu ia tornar isso possível. Então eu comecei a procurar as missões que tinham disponíveis, aí encontrei missão para a África, para a Europa, só que era muito longe, tipo, para mim não tem como, porque eu não tinha condições financeiras no momento e nem psicológicas, espirituais e tudo mais para ir para tão longe. Como primeira missão, eu queria ter algo aqui perto, eu queria ter o choque da realidade, queria ver como é uma missão, o que é tu matar o teu egoísmo, servir o próximo, amar o próximo, esquecer os teus interesses pessoais e tudo isso. E se eu fosse para muito longe, eu ainda não estaria tão preparado. Então aqui perto seria o objetivo inicial, que é o que eu vou contar para vocês agora. Procurando as missões aqui próximo, eu achei a missão Peru e eu pesquisei o que eu precisava para ir para o Peru. Aí eu fui lá no núcleo de missões do NASP, me disseram que eu precisava do dinheiro, no caso da passagem, e mais R$ 150 de taxa do núcleo de missões, porque é uma taxa lá de manutenção, digamos assim. E no início de junho, eu comecei a procurar passagens, só que o meu amigo falou que estava procurando junto comigo, a gente só estava encontrando passagens de 4 a 12 mil reais, ou seja, totalmente fora da realidade. Então um amigo sugeriu que eu procurasse um pastor que ajuda os missionários, que sabe quem pode ajudar os missionários, e foi o que eu fiz, porque eu não tinha nada a perder, não é mesmo? Aí eu procurei esse pastor, ele falou que poderia conseguir R$ 1.500 para mim. Eu falei, muito bom, já é uma grande ajuda, R$ 1.500 já é metade, ou sei lá, até toda a passagem, dependendo para onde tu vai, tem passagem que é bem mais barato. Aí 2 semanas depois, no caso nessa semana que ele me falou que conseguiria 1.500, eu deixei os meus dados lá, deixei o valor que eu precisava, disse para onde eu ia, deixei um documento comprovando que eu ia para a Missão Peru, que eu estava pedindo dinheiro para isso, as doações para isso. E 2 semanas depois eu encontrei com ele no refeitório. Ele disse que tinha conseguido R$ 2.000 para mim. Só que um fato interessante é que isso foi numa terça-feira. Nessa terça-feira que eu encontrei no refeitório, eu fui para um bairro próximo ao colégio, fui cortar meu cabelo lá e voltei andando. Da portaria até o refeitório eu fui orando, conversando com Deus. Eu fui perguntando, Pai, eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se é o momento para eu ir, se é para eu ir agora mesmo, se eu estou pronto. Se eu tiver, por favor, me dá um sinal, me ajuda. Então, aí foi o dia que eu encontrei com o pastor, foi meio que um sinal dizendo, vai agora. Ele falou, consegui R$ 2.000 para ti. Aí disse que era para eu ir num lugar lá para falar com uma moça que era responsável por esse dinheiro, no caso, que estava responsável por esse dinheiro. Isso na terça-feira. Quando foi na sexta-feira eu fui lá. Ela disse que... Eu cheguei lá, ela disse que não tinha nada, que o pastor não tinha dado meu nome, nem nada. Ela sugeriu que eu mandasse mensagem para ele, foi o que eu fiz, eu mandei mensagem pro celular dele. Alguns minutos depois porque eu saí do local, eu estava voltando pro trabalho, aí alguns minutos depois ele respondeu, pode ir lá agora. Aí eu peguei, voltei lá, ela disse, ele acabou de sair daqui, ele deixou R$ 2.500 para ti. Eu fiquei sem palavras, né? Eu fiquei tipo, nossa, porque há 5 minutos atrás eu estava olhando para o céu e dizendo, e agora, Senhor, não tem nada aqui, o que eu faço, o que eu vou fazer, não tem nada para mim. E agora Deus ele já me deu todo esse valor, ele me deu R$ 2.500 para ajudar na missão. R$ 2.500 de doação, não foi troca de favores, não foi empréstimo, não foi nada, foi doação, Deus me deu. Pronto, acabou, ponto final. Quanto à passagem, o que passasse de 2.500, que foi o valor da doação, eu ia completar, eu ia pagar, porque eu só consegui 2.500, só consegui 2.500. E passou 559 mais 150 de taxa. Porém, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que algumas semanas atrás, antes disso,
Eu aluguei a minha câmera e consegui R$ 750 de aluguel, ou seja, cobriu tudo. E um dia antes de eu viajar para casa, eu já consegui mais 150, ou seja, pagou a taxa do núcleo de missões. Em outras palavras, Deus ele pagou a missão inteira para mim. Parecia que só estava esperando alguém que dissesse, alguém que falasse, eu vou, eu quero ir. E porque estava tudo pronto, eu pude perceber que ele cuidou dos mínimos detalhes de tudo, eu pude perceber ele cuidando da missão. Pude perceber ele guiando o meu caminho, colocando as pessoas certas na minha vida, colocando tudo no lugar certo, sabe? Como se fosse um quebra-cabeças que fosse sendo montado. E eu pude perceber a presença de Deus aí. A minha vida missionária, que é o desejo que ele colocou no meu coração, vai começar agora. É a primeira vez que eu saio do país e eu já estou muito feliz porque vai ser para uma missão. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Deus ele tirou toda a minha ansiedade, o meu medo, a minha preocupação. Eu simplesmente peguei esse ponto missão, entreguei na mão dele e não cuidei mais. Eu deixei para ele, falei, pai, cuida, tu sabe o melhor para mim, tu sabe o que eu devo fazer, quando eu devo ir, então tá na tua mão. Ele tá entregue na tua mão, pai. Por favor, faz a tua vontade. E eu pude perceber que ele cuidou de tudo, ele desde o início, desde o desejo até a concretização disso, ele cuidou disso. E amanhã, dia 17 de julho, eu vou estar viajando para o Peru. Eu viajo amanhã, dia 17, e chego dia 18 lá. Já tem pessoas lá. Mas uma coisa que eu queria pedir para vocês é pedir pela missão, pedir que, não só por essa missão, porque tem pessoas na África, na Europa, em outros lugares do mundo, que estão pregando o Evangelho, estão ajudando na obra de Deus, e eu queria pedir que vocês orassem por isso, orassem por essas pessoas, orassem pelo grupo que está comigo, pela Missão Peru, pela Missão Albânia, Níger, Índia, todas as pessoas que estão ao redor do mundo. Vocês orassem por isso, eu gostaria de pedir de coração. E para não quebrar os meus vídeos, eu gostaria de finalizar com um versículo, que está em Isaías capítulo 6, versículo 8, e diz o seguinte: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Se Deus está te chamando para uma missão, se Ele está te dando sinais que é para tu ir para uma missão, ou para tu fazer alguma coisa para Ele, ora e vai. Vai, simplesmente, esquece o teu eu, esquece o egoísmo, esquece os teus interesses pessoais. Foca na palavra do Senhor, foca nele e vai. Era essa mensagem que eu queria deixar, esse testemunho que eu queria deixar. Muito obrigado por tudo.